Sem mais delongas, vamos lá, o que interessa. Então, o que nós fizemos até ontem? Nós criamos um aprendizado que nos leva à consciência, certo? Então, ontem, anteontem, o que eu trabalhei com vocês? Estado atual, reconhecimento da própria vida, quem eu sou, por que eu sou assim. Será que eu conto historinha, não conto historinha? Será que eu tenho autorresponsabilidade? Será que eu não tenho? O que é autorresponsabilidade? Ontem nós vimos, será que eu tenho inteligência emocional? Será que eu sei administrar as minhas emoções? Será que eu sei entender as emoções e as ações do outro? Quais são as minhas competências, né? Mais visíveis? Quais são aquelas que eu preciso trabalhar, desenvolver? Então, tudo isso está formando consciência em vocês, está trazendo consciência de quem vocês são, de como o outro é, certo? E sem a consciência é impossível mudarmos, é impossível. Por isso que nós precisamos dos exercícios, precisamos da reflexão para a gente conseguir atingir o resultado que a gente tanto deseja, ser diferente, ser melhor, buscar evoluir, certo? A Luciana colocou assim, uau, vi em mim coisas que nem imaginava. Consciência, olha que lindo. Lu, isso existia dentro de você, mas não era consciente. Era vivido automaticamente, você nem percebia que era assim. Você não tinha a consciência. Então, consciência, gente, é fantástico, tá? E é a forma que a gente encontra de buscar uma resposta para ou mudar ou decidir desistir. Combinado? E hoje nós vamos continuar falando disso. Por quê? Porque a consciência ela é perfeita. E ela é perfeita no sentido de quando a gente adquire, a gente poder mudar, tá? É incrível, na verdade. Não é perfeita a palavra certa. É incrível, na verdade, a gente conseguir ter consciência das coisas para podermos tomar decisões, ok? E, gente, a consciência é aquilo que nos diferencia dos animais, certo? Todos somos mamíferos, vamos pensar assim. O que nos diferencia dos animais mamíferos? A gente nasce também lá no útero da mãe, igual os animais, tem o parto, vai para a amamentação, crescemos, aprendemos a caçar, né, que é sobreviver, se alimentar. O que nos diferencia deles? Nós temos a consciência, o animal não. Aí aqui no livro ele até fala uma história do tatu, né? Os tatus, eles moram em tocas ali, e nós, há 5.000 anos atrás, a gente também morava ali, né, nas cavernas, a gente vivia como os animais ali, os tatus. E hoje, depois de tantos anos se passado, o tatu continua morando numa toca, né? Ainda é o que ele vive, ainda é o mundo dele. O tatu não evoluiu. E a gente constrói prédios, arranha-céus, a gente viaja, a gente pega avião, a gente não caça mais, a gente compra as coisas no mercado. E por que a gente fez isso e o animal não? Porque nós temos consciência. A gente começa a adquirir a consciência de quem nós somos, da nossa capacidade, do que podemos fazer, do que não podemos, consciência do certo, consciência do errado. E isso vai potencializando o nosso crescimento, possibilitando o nosso crescimento, certo? Então a consciência ela é maravilhosa. E sabe o que eu achei fantástico? Relendo esse livro, né, que não tinha caído essa ficha para mim antes e agora caiu, que o nosso trabalho, quando vocês estão aqui comigo, o que eu ensino para vocês enquanto crianças, né, para as crianças de vocês se ensinarem, para que vocês ensinem suas crianças, é adquirir a consciência. Nós temos consciência não só quando adultos, nós temos consciência desde pequenos. Acontece que quanto menor, menos parte do cérebro desenvolvida. Então a gente vai ampliando isso, desenvolvendo isso a partir dos anos. E o que acontece na educação antiga? Na educação antiga, nossa educação dos nossos pais, vamos ver assim, não se estimulava a consciência das pessoas. Porque a gente não fazia perguntas, a gente não explicava as coisas para as crianças. Minha sogra conta que não se explicava nada. Minha sogra conta que ela casou, ela não sabia como nascia um bebê. Ela casou, ela não sabia como se fazia um bebê, muito menos como nascia um bebê. Ela não sabia como lidar com o ciclo menstrual dela, porque a mãe nunca explicou. A mãe nunca parou um tempo para conscientizar a filha do próprio corpo. Isso não era ensinado na escola, isso não era aprendido dentro de casa, não se tinha essa consciência. Então ela casou
E meu sogro também não sabia, porque também não tinham ensinado isso pra ele. Ela conta que ele comprou uma enciclopédia e deu pra ela aprender. Mas enciclopédia, gente. E falou assim, ó, toma, leia, né? Pra você aprender o que é o corpo humano da mulher, como pare, o que é ciclo menstrual. Imagina. Você imagina você casar, não entender como funciona teu corpo, como funciona o ciclo menstrual, né? Engravidar, não saber como que o filho vai sair de dentro de você, não ter a consciência. Você imagina isso? E aí você se depara com um livro, ela engoliu o livro para aprender. Porque daí quando a gente descobre, quando a gente entende, a gente quer saber mais. A gente quer ter mais, porque é um mar de possibilidades, né? A gente se desenvolve, a gente abre a mente. Né? Então, existem muitas pessoas que estão do jeito que estão, vivem do jeito que vivem por falta de consciência. Entende? Não entende as coisas, não percebeu as coisas, não adquiriu, né, esse aprendizado. Então, não consegue saber, não consegue sair daquilo. Então, a consciência é algo fantástico se você deseja mudar. E quando a gente ensina a criança a entender o que ela fez de errado, a buscar solução para o problema, a perceber o que ela sente, por que ela está sentindo isso, por que ela reagiu dessa forma, a entender o que ela causou no outro, por que o outro está reagindo do jeito que ela está reagindo, que o outro está reagindo. Nós estamos ensinando as crianças a adquirir consciência, entende? Se nós temos consciência das coisas, a gente é capaz de desenvolver a nossa competência emocional e pessoal. Se não temos a consciência, não temos como desenvolver isso. Então, quando a gente fala de parentalidade consciente, disciplina positiva, Montessori, criação consciente, nós estamos falando de ensinar as crianças a perceber suas consciências, a exercitar isso desde muito cedo, certo? E aí, exercitando isso desde muito pequeno, essas crianças conseguem resultados incríveis na adolescência, na fase adulta, porque elas vão trabalhando razão e emoção ao mesmo tempo. Não vive um piloto automático. Por que você faz isso? Porque minha mãe fazia. E por que sua mãe fazia? Porque minha avó fazia. E por que sua avó fazia? Porque minha bisavó fazia. Mas por que vocês fazem isso? Eu não sei. A gente faz porque tem que fazer. Você tá entendendo? Quantas pessoas a gente conhece que é assim? Quantas pessoas a gente conhece que é assim? Mas por que você faz isso? A pessoa fala, não sei, eu aprendi assim. Ela faz como uma reprogramação. É só um robozinho refazendo aquilo que um dia ela viu, que um dia ela ouviu, que um dia ensinaram pra ela. Mas ela não entende o porquê. E aí quando você faz a pergunta, ela para pra pensar e aí você pode questionar. Viu? Escuta aqui, você precisa mesmo fazer isso? Não tem um outro jeito, alguém que possa fazer, alguma outra forma, hoje é necessário? E se você fizesse assim, a pessoa pare... Meu Deus, nunca parei pra pensar nisso? E não é que é verdade? Já viveram coisas assim? Já passaram por isso ou já viram pessoas assim? E aí a pessoa olha e fala, menina, não é que é verdade? E aí ela tem a escolha de decidir evoluir e fazer diferente a partir da consciência que ela teve naquele momento, ou jogar fora aquilo e falar, não, mas eu vou fazer aquilo que eu tô acostumada a fazer. Tem gente que é assim, tem gente que não quer se abrir pra consciência, tem gente que não quer evoluir, tem gente que não quer aprender, tem gente que se assusta com o conhecimento. Não, eu não quero, prefiro fazer desse jeitinho que eu tô acostumada, porque aqui eu já sei, aqui eu já entendo. Tem medo do novo. E aí se aceita desse jeito, mas está vivendo uma vida de gerações, não está vivendo a vida que deveria estar vivendo hoje. Então, gente, isso é muito importante para vocês ainda assinarem embaixo, terem a certeza absoluta, se alguma vez passou no coração ou na mente de vocês a dúvida de, será que eu estou educando certo meu filho? Será que essa é a melhor forma mesmo de educar? Se alguma vez isso passou pela mente de vocês, lembrem-se disso. Nada mais é do que trazer consciência para a criança. Nós estamos ensinando a criança a pensar. Nós precisamos pensar antes, porque não fomos ensinados a isso, é por isso que está sendo desafiador para você. Assim como foi, e em alguns momentos também é desafiador para mim. Mas depois que a gente consegue, a gente está ensinando isso para os nossos filhos. Então imagina como vai ser a vida dele
se você continuar estimulando essa consciência. Por isso que não é só desliga essa televisão, ponto que eu tô mandando. Por isso que é importante os acordos, por isso que é importante perguntas, por isso que é importante trazer reflexões, por isso que é importante estimular a consciência da criança. Chega de criarmos robozinhos que repetem padrões de comportamento. Agora a criança precisa pensar um pouco, tá? Raciocinar, entender, buscar solução, refletir sobre o erro, aprender com ele a adquirir consciência, ok? Tayano disse assim: para mudar é preciso estar no presente, pois tudo está no subconsciente. Sim, nós precisamos reconhecer algumas coisas do passado pra gente mudar, certo? Então nós temos que entender porque somos assim. Se a gente entende porque somos assim, a gente dá uma visitadinha lá no nosso passado. E aí a gente adquire consciência. Aí a autorresponsabilidade, ela tá no presente, certo? A autorresponsabilidade, ela atua no hoje. O que você vai fazer com hoje? Mas o meu passado, seu passado é passado. O que você vai fazer isso hoje? E adquirir a consciência disso. Se você não decidir mudar, como é que vai ser a sua vida daqui pra frente? É isso que você quer pra você? Entendeu? Então é assim que a gente tem que entender. A mudança, ela vem de 10% do passado, ou seja, eu tenho que entender um pouquinho do meu passado, eu tenho que olhar pra trás, eu tenho que saber de por que eu fui desse jeito. 60% do meu presente, qual é a atitude que eu tomo hoje, o que eu vou fazer com isso hoje, e 30% no meu futuro, porque é onde que eu quero chegar. Tem gente que vive 60% no futuro e provoca ansiedade, medo, não sei, angústia. Tem gente que vive 60% no passado, depressão. Só remoendo aquilo que tá vivendo, mas eu vivi, mas a minha vida foi isso, mas você não entende, mas ninguém vai entender nunca. Depressão. Agora, se você viver 60% no presente, 30% no futuro e 10% no seu passado, você atinge uma vida muito melhor e muito mais equilibrada. Ok? E vamos lá para a leitura do livro, vou ler uma parte, depois vou fazer os comentários, tá bom? E ele fala de tudo isso que eu tô falando pra vocês sobre a consciência, que a consciência é algo nata do ser humano, que na criança vai se desenvolvendo aos poucos. Quanto mais a gente estimula isso na criança, melhor ela tem a capacidade de raciocinar, de pensar, de entender, de buscar soluções pro problema, né? Quanto menos a gente faz isso, mais a gente cresce como um robozinho, só repetindo padrões de comportamento, e a gente nem sabe por que a gente faz o que a gente faz, tá? E ele começa aqui. O que é a consciência? É ela que nos permite a conexão com o mundo e com si mesmo, certo? Em resumo, a consciência é responsável pelo nosso progresso. O crescimento e o desenvolvimento humano apenas são possíveis se houver a consciência. Para melhorar essa compreensão, divida a consciência em 3 níveis ou tópicos: consciência plena, consciência relativa e consciência disfuncional. Daí ele explica. A consciência plena está naqueles que percebem o mundo e a si mesmos de maneira rápida e precisa. São pessoas que conseguem ter uma compreensão adequada e produtiva sobre tudo aquilo que as cerca. Tal percepção as faz protagonizar ações que as levam tanto a crescer como indivíduo, quanto a contribuir massivamente com o ambiente ao seu redor. A consciência plena faz dessa pessoa uma forte candidata ao sucesso pessoal e profissional, possibilitando que ela se conecte de maneira produtiva por meio de redes benéficas de relacionamento. Então, a consciência plena é a gente ter aquele equilíbrio entre a competência pessoal e a competência emocional. Se a gente tá nesse equilíbrio, se a gente tá, né, dentro de um padrão legal disso, provavelmente você tem uma consciência plena. Você se entende, você entende o outro, tá? Você é capaz de administrar as tuas emoções, os teus pensamentos e administrar o que o outro, pensar além daquela ação do outro, tentar entender o que o outro tá fazendo, por que tá fazendo, como tá fazendo, tá? Isso é uma parte da consciência plena. E ele conta aqui, ele dá um exemplo. Então, por exemplo, imagina você uma pessoa de bom coração e serena, tranquila, que ao ser fechada no trânsito entende aquilo como uma agressão intencional e pessoal e vai em busca do suposto agressor para se vingar da afronta. A intenção é devolver na mesma moeda, xingar e ser agressivo com outro motorista. E aí fica a pergunta: por que alguém de bom coração e pacífico no trato social se torna de repente agressivo e ameaçador? A resposta está na capacidade de interpretação da realidade. O que se manifesta nesse caso é a consciência relativa dessa pessoa e imperfeita.
capaz de transformar um pequeno incidente sem vítimas em uma agressão intencional com consequências imprevisíveis. Então, gente, já viu isso? Sabe quando a pessoa sai de si? Ela perde a consciência. Aquelas pessoas que são tranquilas, mas daí são fechadas no trânsito e sai xingando, buzinando, mete a mão na buzina e fala, nossa, o que tá acontecendo? Nessa hora que ela tá vivendo aquilo, ela vai para uma consciência relativa, que eu vou explicar já já o que significa. Mas ela perde a consciência plena. Ela não consegue entender que às vezes aquela pessoa que fez aquilo no trânsito, ela tava desviando de um buraco, ela tava com pressa mesmo, ela não viu você talvez, estava no telefone, foi inconsequente mesmo no sentido de não prestar atenção no trânsito, né? Aquela pessoa teve um problema, às vezes, né, uma tontura, enfim, tantos são os cenários que pode ter acometido aquilo, e a gente, pela falta de consciência plena, ou seja, na interpretação da realidade, do que está acontecendo, nas possíveis roteiros, nos possíveis roteiros daquela situação, não, fez de propósito, quis me ferrar, né? Quis me fechar, então ele vai ver quem é que manda aqui. Quem que ele pensa que ele é? Porque daí eu levo tudo pro lado pessoal, sabe? Eu levo tudo pra briga, pro desentendimento, porque a minha consciência não tá na interpretação do todo, tá só em mim, ela é relativa, certo? E aí essa pessoa age inconsequentemente. É quando a gente faz coisas que a gente se arrepende. A gente faz muito isso na maternidade, tá? Na maternidade temos muitas consciências relativas. É quando a gente vai tentar fazer alguma coisa pra criança e a criança devolve pra gente com agressividade, ou não obedece, né? Ou finge que não escuta. O que acontece? Ao invés de você ter a consciência plena da situação, do território, né? De onde você está ali, ao invés de você ter uma interpretação dessa realidade que está acontecendo, ou seja, ele não está me ouvindo porque ele está prestando atenção na TV, porque a criança foca muito naquilo e aí ela não dá atenção para o outro. Então eu preciso trazer a atenção dela para mim. Ao invés da gente pensar assim, ele está me respondendo desse jeito porque de uma certa forma eu não validei a conduta dele, né? Eu não entrei no mundo dele, ele ainda não consegue pensar como eu penso. Então ele também está se sentindo invadido, por isso que ele está me invadindo. A gente não consegue pensar dessa forma porque temos consciências relativas na maternidade. E aí o que a gente faz? Então tá tentando me desafiar. Então ele tá tentando, ele acha que ele que manda aqui. Então ele tá fingindo que não me escuta. Então quem que esse menininho pensa que é? É a mesma coisa do trânsito. Tá fazendo sentido pra vocês? É a mesma coisa do trânsito. E aí o que você faz? Você vai gritar, você vai brigar, você vai ameaçar, você vai castigar, você vai punir. Porque o que falta pra você é consciência plena. Interpretação da realidade. Gabi, como que eu desenvolvo consciência plena, pelo amor de Deus? Calma que a gente vai ver um pouquinho disso aqui, tá? Mas é pra ir tomando consciência mesmo, de qual é a sua consciência, certo? E aí ele fala assim, ele fala pra gente tentar fazer algumas perguntas pra trazer consciência pra pessoa. Por isso que dentro do processo de coaching, eu trabalho muitas perguntas, né? Quando a mãe vem pra mim, eu sempre faço perguntas pra ela a partir daquilo que ela tá me contando, porque com as perguntas a gente para pra refletir, a gente para pra pensar, a gente para pra entender. E aí a gente adquire a consciência, tá? Então, essa é uma das formas da gente conseguir isso. Como a gente pode trazer isso pra nossa realidade? Perguntando ao invés de reagir. Quando o nosso filho faz de alguma forma que você não gosta, que a gente não gosta, por que ele tá fazendo isso? Por que ele não escuta? Por que ele foi grosso? Por que ele respondeu? O que eu fiz que ativou isso nele? Qual foi meu comportamento anterior? O que eu tava fazendo antes? Eu tenho que começar a fazer perguntas. É o que eu falo, é o diálogo interno. Conversar com você mesmo. Conversar com a tua consciência. Porque se você fizer perguntas, as respostas vão começar a surgir. Porque o teu cérebro, ele busca a resposta a partir de uma pergunta. E aí você vai começar a ser mais sábia, mais inteligente, mais empática, porque as coisas vão ser vistas de uma outra perspectiva, pela perspectiva da consciência e não somente no âmbito emocional e racional de aprendizado, tá? Por que ela fez isso? Porque criança responde mesmo. Quem falou que criança responde mesmo? Olha o jeito que ele respondeu. Mas todas as crianças são assim? Todas. Com base em que você está dizendo isso? Existe um estudo que prova que todas as crianças são assim? Mas precisa de estudo? Mas não precisa? Então, o teu filho é igual a todo mundo?
Não existe criança que consegue entender o que tá fazendo? Ah, se existe eu não conheço. E se existe? E se você pudesse conhecer? Você tá entendendo? Daí a pessoa já... Como assim? Ah, como assim, filha? Ah, é um mar de possibilidades. Entra na vida dela, sabe? Entra na vida dela, começa a fazer mais perguntas e aí as coisas vão mudando, as percepções serão diferentes, ok? Gente, pode clicar nesse coraçãozinho aí, ó. Clica nesse coraçãozinho aí pro Instagram mandar essa live ao vivo pra mais gente poder estar conectada aqui com a gente hoje. Senão não aparece a bolinha lá pras pessoas, tá? Então me ajuda nisso, vai clicando aí no coraçãozinho pra vocês me ajudarem a divulgar isso pra mais pessoas. O que mais, gente? Podemos dizer que a consciência plena é a perfeita consciência, percepção e compreensão de si, do mundo e das causas e efeitos que nos cercam. Será que a gente consegue ter consciência plena? Será? Nós vamos ver isso, tá bom? O que é consciência relativa? É uma compreensão limitada, situacional, influenciável e precária da realidade de si e do mundo à sua volta. Vou ler de novo. Consciência relativa é uma compreensão limitada, então eu vou até um ponto, não sei mais do que aquilo, tá? Situacional, ou seja, depende só da sua situação, tá? Uma compreensão situacional, eu só entendo aquilo, eu não consigo enxergar um todo. Influenciável, então eu sofro uma influência interna ou externa, tá? Então ela não é um autoconhecimento, é uma consciência que é influenciável por alguma pessoa ou coisas ou situações ou ambientes. E precária por quê? Porque é pobre de conhecimento, é pobre de perspectiva da realidade de si e do mundo à sua volta. Então, a pessoa ela tem pouco conhecimento sobre quem ela é, não conhece suas origens, não sabe por que ela é assim, não sabe como foi sua infância, não tem a consciência do que trouxe ela para o mundo de hoje, não tem a consciência do que a viveu lá, que formou o que está formando aqui hoje, certo? Então não se conhece, vive num piloto automático, também não conhece o mundo e as pessoas à sua volta, não entende as dores das pessoas, não entende por que as pessoas agem assim, não entende por que o mundo está do jeito que está, não tem autorresponsabilidade porque não sabe reconhecer seus valores e agir e começa a culpar as pessoas se vitimizando, certo? Então isso é a consciência relativa. Em alguns momentos você tem sabedoria, você age certo, em outros você age completamente errado, tá? Porque ela é relativa, depende muito do ambiente, da situação, da pessoa, do momento em que você se encontra, ok? E ele continua. Pessoas com consciência relativa tomam decisões sábias em alguns momentos, que eu acabei de falar, e decisões terríveis em outros. Agem certo com algumas pessoas e errado com outras. Em situações nas quais é necessário se manifestar, se calam. E quando o ideal seria calar, falam e fazem o que não deveriam. Já a consciência disfuncional, então essa foi a relativa, tá? Vê se você se encontra aí. Já a disfuncional é uma noção incompleta, irreal e debilitada, incompleta, irreal e debilitada a respeito de quem é você e do mundo que o cerca. Então são aquelas pessoas que ela não vive uma realidade, ela vive uma irrealidade, uma surrealidade, tá? Ela vive algo que não existe. Então a consciência dela não é completa, tá? Não é palpável, concreta e é debilitada a respeito de quem é e do mundo que o cerca. A busca humana deveria ser uma jornada que inicia na consciência disfuncional, passa pela consciência relativa e termina na consciência plena. Por quê? Quando nós somos bebês, nós não temos isso. Nós vivemos uma consciência disfuncional, tá? Não existe identidade formada. Eu não sei ainda quem eu sou. Eu sou alguém a partir daquilo que eu recebo dos meus pais. E aí eu vou formando a minha consciência. Eu sou a partir do momento que eu posso perceber as coisas à minha volta. Se eu caio, eu posso perceber que eu caí. Por que eu caí? E não já ser levantado logo de uma vez. Pronto, já passou. Não. Deixa a criança perceber. Ela caiu porque ela correu demais, ela não segurou. Perceba seu corpo. Perceba o movimento.
E aí eu vou passando da consciência disfuncional, que eu não sei quem eu sou, eu não sei o mundo que eu vivo, eu não entendo o outro, eu não entendo nada, eu só preciso de alimento, só me alimente, só me dê amor, carinho, alimento, me troca, me higienize, certo? Depois eu passo para a consciência relativa, que é quando eu começo a entender algumas coisas de mim, algumas coisas do outro, formar percepções, ter as minhas compreensões. E aí eu deveria evoluir para a consciência plena, que é quando eu tenho total capacidade de administrar as minhas emoções, de entender, entendam como total, sempre é limitado, não existe perfeição, existe uma evolução. Eu acredito que ninguém é capaz de atingir uma consciência plena 100%, porque isso vem de Deus e é só Ele, né? Nós somos seres limitados, somos limitados pelas nossas crenças, pelos nossos traumas, pelas nossas dores, e é isso que nos torna imperfeitos, para que a gente reconheça Deus como o único perfeito da nossa vida, certo? Abrindo esse parênteses e fechando esse parênteses. Mas a gente deveria buscar essa evolução de consciência disfuncional para uma relativa e uma plena. E aí ele traz aqui uma figurinha que é para vocês entenderem um pouquinho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então imagina aqui, ó, só não repara na minha unha, tá, gente? Que não aqui, voltou, pausou, aí voltou. Então, ó, imagine aqui esse gráfico, tá? Então aqui, ó, consciência disfuncional, quando a pessoa tá aqui embaixo, numa montanha. Então, ó, ela não tem visão de nada, nem do mundo, nem dela mesma. Ela tá presa aqui dentro de um quadrado, dentro de um ambiente onde ela não tem possibilidade de enxergar muita coisa, tá? E ela cresce um pouquinho, e aí ela vem para a consciência relativa. Na consciência relativa, ela consegue ter uma visão maior, ó, do ambiente, ela se vê de um jeito diferente, e ela vai para a consciência plena, que é onde a gente deveria evoluir. E na consciência plena, eu tenho uma visão a 360 graus de um todo, de tudo que me cerca. Eu olho tudo sobre uma outra, o quê? Perspectiva. Essa é a consciência plena. Simone, você não tá com a gente aqui todos os dias? Nós estamos estudando esse livro, tá? O Poder da Autorresponsabilidade. É esse aqui o livro, tá? Nós começamos na segunda-feira. Seja bem-vinda. Se você não estava com a gente desde segunda, decida estar a partir de hoje, que nós vamos terminar esse livro juntos, certo? Mas, gente, isso aqui explica muitas coisas. O que a gente faz? Na maioria das vezes a gente para nesse degrau aqui, de bebezinho. Tem gente que demora para sair disso aqui. E quando sai, para aqui na relativa, tá? E aí, se a gente continuar estudando, se a gente continuar buscando, se a gente continuar se conhecendo o outro, nós alcançamos a consciência plena. E aí a gente começa a enxergar melhor as situações, a se entender melhor e a nossa vida, consequentemente, muda, tá? Não tem como ser diferente, ruim, vai ser diferente para bom, certo? Esse trajeto, ele fala, se torna difícil ou demorado por conta de nossas crenças limitantes, nossos valores invertidos, nossos traumas e, sobretudo, da qualidade de amor que recebemos durante a infância. Tais fatores são como verdadeiros obstáculos presentes em nossa escalada. A consciência relativa torna imprecisa a avaliação de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, causando sempre prejuízo a alguém. E para que uma pessoa haja de modo disfuncional ou improdutivo, basta ver nela uma consciência relativa ou até mesmo disfuncional. Nessas duas categorias, basta um estímulo que atinja seus traumas ou que viole seus valores e ela irá despejar em si e no mundo comportamentos e reações improdutivas e disfuncionais. Quando você cura e restaura a consciência, automaticamente está curando a pessoa. O que acontece, gente? Nós deveríamos ter 3 filtros. E ele fala aqui que na consciência plena, nós temos os 3 filtros. Nós temos o filtro aqui intelectual, o filtro emocional e o filtro do amor. Na consciência relativa, nós temos um filtro só, que pode ser o intelectual, pode ser o emocional, pode ser o do amor. E na consciência disfuncional, nós não temos filtro. Então, deixa eu explicar para vocês entenderem isso. O que acontece com a gente? Acontece que os filtros, eles são adquiridos a partir da criança, quando a criança completa 6, 7 anos, tá? Antes disso, a criança não tem filtro, tá? Ela não tem filtro intelectual, ela não tem filtro emocional, ela não tem filtro de amor,
tá? Filtro, o que é filtro? É a capacidade de você ouvir, absorver, interpretar, olhar uma situação e ela passar por algumas compreensões. Compreensões cognitivas, deixa eu entender racionalmente o que está acontecendo, emocional, deixa eu entender o que isso está causando em mim, e amorosa, deixa eu entender se eu sou capaz de amar essa pessoa, de demonstrar amor por isso, compaixão por isso, certo? Esses são os 3 filtros que ele traz no livro e eu concordo 100% com isso. A criança, ela não tem isso, não passa pelos filtros dela. Ela é um poço de informação. Então, assim, um poço não, uma caixa de informação, tá? Então, ela abre a caixinha dela e tudo que você joga, despeja lá. E vai. Se você botar, é como se fosse um lixo que você não separa reciclado do orgânico. Então, se você botar papel, vai ficar. Se você botar casca de laranja, vai ficar. Se você botar copo plástico, vai ficar. Se você botar arroz e feijão, vai ficar. Entendeu? Tudo que você despeja ali vai ficar. Não tem um filtro. Ela não consegue separar ou isso é papel, ou isso é plástico, ou isso é orgânico, ou isso é reciclável. Certo? Ela absorve do jeitinho que você bota lá. E ali fica formando quem ela é. No final, uma caixa com papel, com plástico, com comida, com orgânico, com casca de ovo, casca de laranja, vai virar uma zona só. Vai virar uma mistureba só. A caixa provavelmente vai ficar úmida, ela vai ficar frágil, ela vai ficar enfraquecida, ela vai rachar se você tentar levantar. Certo? Porque não tem a consciência, tá? Não tem o filtro, não foi filtrado isso. Agora pensa numa caixa só de reciclados. Essa caixa vai ser firminha, essa caixa ela vai ser mais sustentável, essa caixa ela vai aguentar algumas coisas diferentes, certo? E a caixa só do orgânico vai ser uma caixa que provavelmente precisa ser mais resistente, porque para colocar só orgânico nela, ela vai umedecer, então uma caixa que vai precisar ser mais dura, enfim. Cada caixa vai ter sua identidade. Quando a gente mistura tudo, a caixa não tem identidade, tá? Isso é o que eu acabei de criar, tá, gente? Acabou de surgir na minha mente isso, nunca tinha pensado nisso antes. Se tiver confuso, me fala que eu tento explicar melhor. Mas a caixa de tudo misturado, você não pensou nela, tá? Ela não sabe que ela existe. Às vezes ela sustenta um plástico, às vezes ela sustenta uma casca. Então, assim, aí você vai ver o que deu certo e o que não deu certo nessa caixa. Pela falta dos filtros, tá? Então, é isso muitas vezes que a gente faz com a criança. O que acontece? A criança, ela vai recebendo as coisas e vai acreditando em tudo aquilo que ela recebe, que ela não tem filtro. Quando ela faz 7 anos, 6, 7 anos, é uma regra geral, né? A criança começa a ter percepção do mundo, da realidade dela, de você. Ela começa a formar as próprias percepções. Ela começa a entender, não concordo com isso, concordo, não é justo isso, é justo. Tá? Ela começa a ter essas percepções, ela começa a formar seus filtros. Mas os filtros dela serão formados a partir daquilo que ela viveu também. Certo? Se ela viveu uma família com desamor, onde o amor não é visto como acolhimento, é fracasso, é fraqueza, o filtro dela vai ser um filtro mais duro, sabe? Mais frio, um filtro mais de menos empatia. Então tudo que for fracasso para ela vai passar por aquele filtro e vai falar assim, não, tem que ser forte. Ela não vai conseguir sentir, viver, ter empatia, porque ela não tem esse filtro desenvolvido, porque não foi desenvolvido de 0 a 6. Entendeu? Então, quando a gente vai para a vida adulta, nós temos alguns filtros, mas prejudicados. Se a gente não foi ensinado a racionalizar, entender as nossas emoções, nós não criamos o filtro intelectual, nem o emocional, né? E se a gente não foi ensinado com muito amor e afeto e acolhimento, que nós estamos aqui, que independente do teu erro, nós estamos aqui, você errando ou acertando, eu te amo, vamos pensar juntos numa solução para o problema, eu tô aqui para te ajudar nisso, nós não temos o filtro do amor, nós temos o filtro da justiça. Tem muita gente que fala assim, mas não é justo isso. Não é justo. Deixa eu provar uma coisa pra vocês. Quem é cristão sabe disso, tá? Você faz tudo certo a vida inteira. Você age certo, você segue as condutas cristãs, você age pelos princípios bíblicos. E aí, beleza, tá? No seu critério, você fazendo tudo que é certo, quando chegar o dia do fim, você vai pro céu. Aí, de repente, você se encontra lá no céu e você se depara com uma lista de pessoas, de nome de pessoas, e você olha lá o nome da pessoa que você viu no jornal, que foi um assassino, um traficante, que matou crianças, matou mulheres, destruiu lares, roubou, né? Fez tanta coisa errada. Mas no final da vida dele, ele se arrependeu. No final da vida dele, ele falou assim, eu me arrependo, eu não devia ter feito nada disso. O que acontece? Essa pessoa, ela vai pro céu também, ela tem uma grande chance de ir pro céu também, porque a Bíblia fala que se você se arrepende de todo o seu coração, você vai estar lá. Quando Jesus morreu, ele falou pro ladrão que estava lá na cruz com ele, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus, porque o ladrão se arrependeu no último suspiro. E aí é justo?
É justo você ter feito tudo certinho a vida inteira e ele ter feito tudo errado a vida inteira e no último suspiro dele tá lá na plenitude junto com você? É justo. Sabe, gente? A gente tem esse pensamento da justiça. Não é justo. Mas não é justo, ele não sofreu nada. Agora ele tá aqui no bem bom, da vida boa. Porque nós não conhecemos o verdadeiro amor. A gente acha que porque a pessoa errou, ela tem que pagar por isso. Porque nós pagamos pelos nossos erros lá na nossa infância. E aí quando a gente cresce, não é justo. Tá fazendo sentido? Só que salvação não depende de justiça. Salvação é graça. Salvação é graça de Deus. Porque se dependesse do que você faz, se fosse mérito, se fosse só cumprir as coisas para você alcançar alguma coisa, que é a salvação seria recompensa. Eu tô fazendo tudo certo, eu mereço a salvação. Mas é você que se julga? É você que se julga ou é Deus que te julga? Quem é você para dizer, eu vou pro céu, faço tudo certo? Ah, é? Nossa, dona Gabriela. Então, você não precisa de Deus, você mesmo se autoanalisa. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se a salvação dependesse dos comportamentos certinhos que a gente faz ou dos comportamentos errados que a gente faz, ela seria uma recompensa. E ela não é uma recompensa, ela é graça. Ela é graça. Se você acredita em Jesus, você será salvo. Mas, Gabi, se eu pecar, você terá uma vida prejudicial. Você sofrerá aqui na terra. Mas se ainda assim, no final dos seus dias, você se arrepender, você vai para o céu, porque é graça. Não depende do que você faz, não é meritocracia. Não é meritocracia. A salvação, ela é graça. E quando a gente entende isso, a gente entende o verdadeiro amor de Deus, que é o que a gente não consegue desenvolver com os nossos filhos pela nossa falta de consciência. O filho pródigo, quem sabe do filho pródigo? Lembra da Bíblia? Ele fez o que ele fez, ele pegou a parte dele, ele sumiu, ele torrou todo o dinheiro e o outro filho ficou lá com o pai, batalhando, trabalhando, fazendo o que era certo. De repente o outro filho se lasca todo, perde todo o dinheiro e volta. E aí o pai manda matar o novilho maior, mais gordo, para fazer uma festa porque o filho pródigo voltou. E aí o filho que ficou fala, não é justo. Eu fiquei aqui, eu trabalhei, eu dei duro, eu fiz de tudo. E o senhor nunca matou um novilho pra fazer uma festa pra mim. Agora ele vai embora, perde todo o teu dinheiro, acaba com tudo, volta com o rabinho no meio das pernas. E o senhor mata um novilho pra ele, não é justo. Porque não é de justiça que a gente tá falando, é de amor. Não importa o que o filho tenha feito. O que ele fez já é a consequência dele. Agora o pai tá ali pra amar. Eu tô aqui pra você. Você já pagou o preço, você já perdeu tudo. Mas você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria. É isso que Deus fala pra gente. Então vem aqui, que eu tô aqui pra você. Eu te amo. Isso é amor. Isso é o que a gente deveria sentir pelos nossos filhos. E não é passar a mão na cabeça, tá? Porque o pai não foi atrás do filho pródigo. Ele não foi lá, puxou pela orelha e falou assim, volta aqui que você não vai fazer isso. E matou o novilho e falou, pronto, agora estamos todos felizes com o nosso filho. Ele não super protegeu, ele não foi permissivo. Ele deixou que o filho passasse pela consequência, pela resiliência. E o filho aprendeu com as atitudes e voltou e teve o acolhimento, foi amado, amparado, porque é isso que Deus faz com a gente o tempo todo. A gente erra, a gente faz coisa errada, a gente peca e quando a gente olha pra ele, ele só abre os braços. Mas quando o nosso filho não desliga a televisão a hora que eu quero, né, não faz as coisas que eu pedi dentro de casa, a gente bota ele de castigo, a gente bate, a gente grita, a gente xinga. Sabe, gente, coisas tão pequenas. Por quê? Porque não temos consciência plena, tá? Porque não sabemos o que é o verdadeiro amor. Porque o nosso senso é de justiça, nosso filtro é de justiça. Porque fomos educados assim. Mas a gente pode mudar. A gente pode ter um filtro de cognitivo para racionalizar as coisas. Nós podemos ter um filtro emocional, para a gente conseguir interpretar o que isso está causando na gente, por que eu tô irritada, por que eu tô nervosa. E a gente pode ter um filtro de amor, de respirar fundo, de lidar com isso. E aí, se a gente alcança esses filtros, ele chama aqui o que a gente atinge. Deixa eu achar, que agora eu perdi a página, né, falando com vocês. A gente alcança o quê? Comportamento funcional e produtivo. Quando a gente tem um filtro só, a gente tem um comportamento disfuncional e improdutivo. E quando a gente não tem filtro, a gente tem um comportamento disfuncional e prejudicial.
Vocês estão entendendo, gente? Eu não ia falar tudo isso hoje não, tá? Mas Deus tocou meu coração, então eu falei. Nem sei que horas são, desculpa se eu passei do horário. Vamos encerrar aqui hoje, eu não vou continuar, a gente continua na segunda-feira. Mas vocês estão entendendo? Vocês conseguiram entender? A profundidade do que é ter essa consciência, do que é buscar essa consciência, a profundidade do que é educar seu filho com amor e respeito, a profundidade do que é você se conhecer, conhecer o outro, a profundidade do que é você querer estudar para ser mãe, olha aqui, eu tô até arrepiada, a profundidade de evoluir não é mimimi. Gente, eu fico muito brava quando eu escuto falar que é mimimi. Mimimi é o argumento de quem não tem argumento, não é mimimi. Mimimi é argumento de quem não tem argumento. Eu não tenho argumento, eu falo que é mimimi. E aí falta consciência, tua consciência está sendo relativa. Gente, viver isso é plenitude, viver isso é felicidade. Não que você não vai ter dias tristes, infelizes, dias chatos, dias irritados. Você vai ter, você é humano. Não é perfeição, é evolução. Mas, gente, tem gente que vive o dia inteiro nessa tristeza, tem gente que vive o dia inteiro nessa raiva, tem gente que vive o dia inteiro nesse murmúrio, nessa reclamação. Pra quê? Pra quê? Tem gente que não é luz, tem gente que é trevas. E aí, quando tem a possibilidade de evoluir, chama isso de mimimi. Ainda bem que tem 51 pessoas aqui hoje, parabéns pra vocês, sintam-se orgulhosos e orgulhosos de vocês. 51 pessoas hoje que pensam diferente, 50 agora que uma saiu. Que pensam diferente, tá? Que querem ser diferentes. 51, ela voltou. Que pensam que querem ser diferentes. Ainda bem. Porque a partir dessas 50, a gente pode gerar mais 50, mais 50, e mais 50, e mais 50. Porque através de você, outras pessoas podem ser alcançadas. Porque através da tua vida e da tua evolução, outras pessoas podem querer saber disso. E tem gente entrando mais nessa live. E mais gente tem que entrar. E mais gente tem que conhecer. E posso falar? Tô com um desejo ardente no meu coração de soltar elas no YouTube. Tô com um desejo. Porque se tem só 50 pessoas aqui, pode ter 100 pessoas vendo mais tarde. 200 pessoas vendo mais tarde. E a gente não pode guardar conhecimento. Então eu vou abrir um stories no meu Instagram hoje, agora, daqui a pouco, a hora que eu terminar essa live, e vou fazer uma votação. E vou deixar que vocês decidam. Vocês, as 54 pessoas que estão aqui hoje, por favor, vota lá pra mim. Se vocês concordarem que tem que ser salvo no YouTube, para que outras pessoas que não podem estar aqui, outras que têm preguiça de acordar, não importa qual é a realidade da vida delas, mas que elas possam assistir depois e a vida delas possa ser impactada, como a sua tá sendo, como a minha tá sendo, de ensinar vocês. Ok? É isso. Um beijo grande pra vocês. Não esqueçam de entrar no Story e votar, por favor, que eu vou ouvir vocês. Eu quero vocês que estão aqui hoje. Se vocês concordarem que a gente tem que soltar isso aqui no YouTube para que outras pessoas possam viver isso, se elas quiserem, porque daí elas vão ter que acordar, vão ter que assistir outro horário, eu vou soltar. Mas eu gostaria que vocês mantivessem o horário comigo de manhã, tá? Mantivessem esse horário comigo de manhã. Porque a evolução depende daquilo que a gente decide fazer. Combinado, gente? Olha lá, salvo quem veio pra turma. Ótimo. Então eu vou soltando stories e vocês voltem lá pra mim, tá? É isso. Vamos lá, vamos adquirir essa consciência plena, vamos evoluir, vamos buscar conhecimento, que a gente chega, a gente alcança. Vamos entender que as coisas não são meritocracia, são graça, Deus nos dá. Então não é senso de justiça, é senso de amor. Tá certo, gente? E eu quero passar um filme pra vocês assistirem. Algumas já devem ter assistido, outras não, mas com a consciência que vocês estão hoje, eu gostaria que vocês assistissem A Cabana. A Cabana é um filme maravilhoso, tá? E que ensina muita coisa pra gente sobre consciência, muita coisa pra gente sobre justiça, sobre amor, tá? Muita coisa pra gente sobre Deus, sobre o que a gente faz, como a gente acha que a gente deve reagir. Então eu quero que vocês assistam não pra relaxar, quero que vocês assistam pra refletir. O filme, ele tem que trazer uma consciência diferente se você já assistiu, e se você não assistiu, uma consciência nova. Tá? Chama A Cabana. Assistam, por favor. Não importa se você já assistiu, assiste de novo e com outro pensamento, com outra mentalidade. Tentem refletir no que vai ser impactante para a sua vida. O que isso transforma você? Certo? E aí, a gente volta na segunda-feira. Combinado?
Decidam todos os dias, amanhã, sábado, domingo, consumir conteúdos importantes que evoluam a sua consciência. Não fiquem nas novelas, não fiquem nos jornais, não fiquem nas notícias trágicas. Não fiquem nos sites de fofoca, nos Instagrams de fofoca, de coisa bobeira. Pode ficar, mas não só nisso. Cuidado com o que você consome pela boca, pelos olhos e pelo ouvido. Tudo isso tá formando quem você é. Tá bom, gente? Quem mais? Acho que é isso. Se tiver perguntinhas, eu vou deixar uma caixa lá no story e vocês postam. Beijo, beijo. Até segunda-feira. Fiquem com Deus. Tchau.